Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltamos às nossas aulas de história. Hoje nós vamos em direção ao capítulo 9, cujo título é O Rei. O Rei. Embora vamos falar mais de rainhas ao longo da aula de hoje que de fato de reis. Peço para que vocês abram, então, portanto, no capítulo 9, na página 135, 134, 135. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, capítulo 9, Rainha Vitória, Rainha Elizabeth. É sobre ela que eu vou ler aqui um pouquinho, tá? Então nós vamos partir dos dias de hoje, o que é o rei nos dias de hoje, para entendermos o que era a monarquia no final da Idade Média e no surgimento do Estado moderno. A importância dessa aula está em compreender como surgiram os estados modernos, os estados como nós conhecemos hoje. Os países, quando eu estou falando Estado moderno, estou falando do Estado-nação, estou falando, portanto, de países. Como é que eles surgiram? Perfeito? Tá? Vou só dar uma baixadinha aqui, porque nós estamos com um reflexo rosa, tá? O rei. Elizabeth II é a rainha a ocupar por mais tempo o trono britânico. Quando a jovem Elizabeth assumiu o trono britânico em 1952, ouviram? Ela assumiu em 1952. Elizabeth II, porque nós conhecemos Elizabeth I, nós estudamos Elizabeth I, tá? Com a morte de seu pai, o rei Jorge VI, ninguém imaginava que ela se tornaria um símbolo de estabilidade em mais de meio século de mudanças econômicas e sociais. Ou seja, mais de meio século como rainha. Você imagina o que ela assistiu? Né? O que ela assistiu de história? Vamos lá. Nesta quarta-feira, 9 de setembro, aqui o texto é de 2015, tá? Ou seja, lá se vão 5 anos, tá? Nesta quarta-feira, 9 de setembro de 2015, ela supera a marca de sua tataravó, a Rainha Vitória, que ficou no poder por 63 anos, 7 meses e 2 dias. A rainha estava no poder durante a Guerra Fria e também quando a Grã-Bretanha se juntou à União Europeia em 1973. Nos atentados terroristas em Londres, que chocaram a nação em 2005, expressou seu pesar ao povo britânico ao visitar pessoalmente os feridos, embora alguns analistas questionem o legado de Elizabeth. Vickers, historiador inglês, acha que ela sempre teve uma visão muito clara de seu papel como monarca e grande capacidade de conciliação. Vocês sabem que há divergências na história, há interpretações. Se você é um republicano, você não olha com bons olhos os monarquistas e os reis. Se você é um monarquista, você não olha com bons olhos os republicanos, os presidentes, os parlamentos. Há uma monarquia parlamentar. Hoje a Inglaterra é uma monarquia parlamentar. O rei tem, na verdade, uma conduta muito mais consultiva, né, simbólica, do que de fato executiva. Hoje, quem preside o parlamento inglês é o Boris Johnson, certo? Então vamos dar continuidade aqui. Mas esse historiador dá uma característica a ela que é conciliadora. O que seria o papel de uma pessoa conciliadora? É o papel de uma pessoa que faz um exercício dialético, que ela consegue ouvir os dois lados, 3 lados, 4 lados. Eu digo 2 lados porque na Inglaterra há a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords, ou seja, ouvir os 2 lados e chegar a uma justa medida das coisas. Esse é o papel conciliador, a justa medida das coisas, não exagerar para nenhum dos 2 lados, tá? Vamos dar continuidade. Mesmo convivendo com 12 primeiros-ministros, ela conviveu com 12 primeiros-ministros, tá? Entre eles, da envergadura de Winston Churchill e Margaret Thatcher. Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, a Thatcher durante os anos 80, que enfrentou a
mais longa greve na Inglaterra, 8 meses em greve, né? A rainha evitou interferir na política britânica. Quando a Escócia esteve prestes a deixar a Grã-Bretanha por meio de um referendo, de uma consulta, no ano passado, aqui ela está falando de 2014, ela pediu que os cidadãos pensassem bem antes de votar. Na década de 90, o fim dos casamentos de seus 3 filhos e a morte da princesa Diana foram momentos difíceis. Talvez essa seja a mais próxima de vocês, talvez vocês tenham uma memória mais recente, a morte da princesa Diana, que levaram ao enfraquecimento da monarquia na Grã-Bretanha. Enfraquecimento, ela teve críticas, inclusive teve até bandas musicais que criticavam a rainha e continuam criticando. Apesar disso, a família real e principalmente a figura da rainha vivem hoje nova era de popularidade. No ano passado, Elizabeth, ou seja, 2014, Elizabeth inaugurou uma conta no Twitter que já tem mais de 1,2 milhão de seguidores. O ex-secretário de comunicação da rainha, Simon Leves, acha que uma das lições aprendidas pela monarquia na Grã-Bretanha é que para sobreviver é preciso acompanhar as mudanças que estão ocorrendo na sociedade. Abre aspas, o crédito por esse novo momento deve ser atribuído, em sua maioria, à rainha Elizabeth. Fecha aspas. Observa. O texto aqui é da Gisele Garcia, tá? Agência Brasil, 9 de setembro de 2015. Apesar de ter uma defasagem de 5 anos, o texto ainda é bem real, né? Bem real, é bem atual, porque o casamento dos netos, ou o casamento do neto no ano passado, foi um dos motivos mais procurados pela grande imprensa para divulgar o famoso casamento, e agora a saída, né, do neto das regras da vida real. Ele pediu um afastamento, ele casou com uma atriz americana, e pediu um afastamento das regras da vida real, que são regras rígidas de comportamento, de presença em eventos, de vários compromissos sociais, certo? O texto, gente, é para tentar mostrar para vocês um pouquinho da importância e da presença ainda hoje da realeza no mundo, da monarquia no mundo. A Espanha é uma monarquia, a Inglaterra é uma monarquia, o Canadá é uma monarquia, a Suécia é uma monarquia. Assim, você tem vários países que ainda são monarquias. Hoje, em sua maioria, monarquias parlamentares. Em sua maioria, não na sua totalidade. Monarquias parlamentares. O parlamento é, na verdade, um limitador do poder do rei, levando muitas vezes o rei a um mero símbolo nacional de comportamento, de vestimenta, de regras sociais, entenderam? Nossa viagem vai para 500 anos atrás. Nós vamos voltar 500, 600, 700, 800 anos atrás, quando os reis, na Baixa Idade Média, vamos lembrar o que é Baixa Idade Média? Do século X até o século XV, na Baixa Idade Média, como os reis vão voltar a se fortalecer, certo? Nós vamos estudar então 4 momentos em que os reis se fortalecem e, se fortalecendo, fundam o que nós chamamos hoje de estados modernos. Posso traduzir? Países. Na Europa não existia país. Existiam, obviamente, os territórios, mas não existia essa noção territorial de país. Existiam os limites naturais impostos por guerras e conquistas ou derrotas, mas não existia essa ideia de limite territorial pertencente a determinado rei, a determinado país. É óbvio que a nossa história nasce em Portugal. Na sequência, a Espanha. Na sequência, a França. Na sequência, a Inglaterra. Hoje, nós vamos ver um pequeno detalhe de Portugal, um pequeno detalhe da Espanha, que possui um inimigo em comum, os muçulmanos. Na aula seguinte, a França e a Inglaterra, que vocês já conhecem um pouquinho melhor, porque já estudaram um pouco da história da França, com o surgimento, na verdade, do Sacro Império Romano Germânico,
e mesmo da Inglaterra com Elizabeth I, tá? Olha só, falei mais uma rainha, Elizabeth I. Hoje nós vamos falar da Isabel a Católica, ou Isabel de Castela, rainha da Espanha. Mas nossa história começa mesmo em Portugal com Henrique de Borgonha. Henrique de Borgonha, um nobre cavaleiro francês, que pelas suas conquistas, pelo seu empenho na expulsão dos muçulmanos. Vamos lembrar, gente, os muçulmanos já tinham tomado toda a Península Ibérica. Quando eu estou falando Península Ibérica, vocês têm que entender que é o que nós chamamos hoje de Portugal e Espanha. Eles não haviam ultrapassado os Pirineus, certo? E exatamente depois da Batalha de Poitiers, lembra? 732 depois de Cristo, lembra? O nosso famoso Charles Martel, ou Carlos Martel, é que começam então as guerras de reconquista. Em alguns lugares você vai ver escrito Guerra de Reconquista, mas foram várias guerras de reconquista, tá? Então começam as guerras de reconquista. Henrique de Borgonha, ele acaba herdando um condado é um território, tá? Chamado Condado de Portugal. Ele é francês e se destaca por expulsar os muçulmanos. E ele vai herdar o Condado de Portugal. Ele vai se empenhar em continuar expulsando os muçulmanos. Lembre-se, cristão. Toda aquela região ali da Península Ibérica era uma região dominada pelos visigodos. Lembram? O que eram visigodos? Povos bárbaros. Esses visigodos foram se convertendo ao catolicismo. Se vocês observarem pontualmente na página 137, dá uma olhadinha nesse mapinha aqui na 137, que mostra a evolução. O que está em verde são os muçulmanos. Os de outras cores são, na verdade, reis católicos, territórios católicos que vão conseguindo. Dá uma olhada aqui no final. Aqui sobra só Granada, tá vendo aqui onde está meu dedo? Tá? Que é exatamente a reconquista final. Perfeito? São reis católicos. Então, por exemplo, você tem lá o reinado de Leão, o reinado de Castela, o reinado de Navarra, tá? O reinado de Aragão. E esse Henrique, tá? de Borgonha, não confunda, o francês, ele vai herdar o condado de Portugal, vai continuar essa expansão cristã, expulsando o muçulmano, e vai ter um filho que vai se tornar, na verdade, o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, em 1139. Ele vai romper, Afonso Henriques, o filho de Henrique de Borgonha, vai romper com os reis de Castela, os reis de Espanha, e vai fundar o que hoje nós chamamos de Portugal. Resumindo, a dinastia de Borgonha, nossa, Rufino, mas é um nome francês, de uma região francesa. Claro, o primeiro era francês, depois o Afonso Henriques, não, esse já pode ser considerado Portugal, mesmo porque se torna o primeiro rei de Portugal em 1139. Essa dinastia de Borgonha vai durar até o ano de 1353, quando então Fernando de Borgonha, morre sem deixar herdeiros. E o trono vai ser disputado por Dom João de Castela versus João de Aves. A famosa Guerra de Aves, ou Batalha de Aves. Aves porque é uma região de Portugal, tá? Na qual João de Aves vai vencer, exatamente com apoio dos ingleses, enquanto os espanhóis terão apoio dos franceses. João de Aves vai vencer e vai, então, permanecer no trono. Seu filho vai se tornar um dos maiores e mais famosos príncipes herdeiros e depois rei, que é exatamente o nosso Dom Henrique, o Navegante, que vai fundar a escola de Sagres, que vai permitir as grandes navegações. Então, desde os Borgonhas, tá, até mesmo a Guerra de Aves, os portugueses se fizeram nação, estado centralizado, com um rei, militarizando-se, criando o território de Portugal, expulsando os muçulmanos. Assim vai ocorrer também com a Espanha. Isabel de Castela,
erudita, falando várias línguas, católica, por isso é conhecido como Isabel a Católica, vai se casar com Fernando de Aragão, da região de Aragão, essa região que está aqui, tá? No mapa que você pode verificar. Vai se casar com Fernando de Aragão. Desculpe a sinceridade histórica, Fernando de Aragão era muito mais ligado à terra, era considerado um caipira perto dela, que era como cosmopolita. Ela vivia numa região já urbanizada da Espanha. E ela vai entender que ela será responsável por livrar a Espanha definitivamente dos muçulmanos e vai empreender, então, portanto, a expulsão dos muçulmanos da região de Granada até definitivamente a rendição dos muçulmanos na região de Granada para Isabel de Castela. Mas essa historinha, eu vou deixar um documentário infinitamente melhor do que essa aula aqui embaixo para vocês observarem. Tá ok? Peço para que vocês façam aí os exercícios, respondam os exercícios da página 137, exercício 2, A e B, e da página 138, o exercício 3. Lembrando que na próxima semana nós estaremos na centralização francesa e centralização inglesa. Então vamos lá? Só fazer uma pequena revisão antes de vocês mergulharem no documentário. Olha, nós estamos no final da Idade Média, nós estamos entendendo a importância do rei na centralização do poder, limitação do território, a criação daquilo que nós chamamos de Estado moderno. Estado moderno é um Estado burocrático que vai reger toda a vida da nação, toda a vida do seu cidadão. No caso de Espanha e Portugal, eles possuem um inimigo em comum que vai formar a identidade nacional deles, que é exatamente os muçulmanos. Então nós vimos que os portugueses, desde os de Henrique de Borgonha, tá, até Dom Henrique o Navegante, tá, terão como meta fundamental a expulsão dos muçulmanos do território da Península Ibérica, assim fundando Portugal. Nós vimos também que Isabel de Castela, a rainha católica, de mão rígida, casada com Fernando de Aragão, vão, a partir do catolicismo, criar o que nós chamamos hoje da Espanha. E é fundamental que vocês entendam que a expulsão dos muçulmanos da região da Espanha, da região de Granada, vai marcar então a reconquista. Por isso que se chama Guerra de Reconquista, fundação dos Estados modernos, importância do rei nessa fundação, tá certo? Olha, isso vai perdurar até o século XVIII em alguns casos, mas esse é assunto para outra história.